30 de agosto de 2023, Estados Unidos. Naquela manhã, um menino tocaria a campainha de um vizinho, pedindo ajuda e revelando que Ruby Frank, uma das principais mães influentes da América, era, na verdade, uma mãe abusadora de 6 filhos. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta história, que é uma das histórias mais doídas que já vi. Ele não tem a morte, mas ele tem o mal gravado, o mal orquestrado, e ainda mais vindo da figura de uma mãe. É um documentário, já vou até falar o nome para você acabar aqui, você vai, corre e assiste, que é muito, muito bom, chamado Um Diabo na Família, o caso de Ruby Frank. Não conhecia essa história, ele está no Disney Plus, é um documentário de 3 episódios, de 1 hora cada, onde a gente vai entrar literalmente no making-off, no dia a dia de uma família americana que vivia, inclusive, de mostrar uma perfeição de uma família no seu canal, nas suas redes sociais. Eles chegaram a ter mais de 2 milhões de inscritos, 2,5 milhões de inscritos no YouTube, inclusive, onde você conseguia acompanhar a vida daquelas pessoas, acompanhar a perfeição daquela mãe com seus 6 filhos, a perfeição do casal entre ela, a mãe e o pai. Eles tinham toda uma construção de perfeição. A palavra para ser usada é essa, eles queriam ser perfeitos. Eles não. A mãe queria ser perfeita. Eu já fiz aqui um comentário sobre o caso do documentário que está na Netflix sobre os influencers mirins, sobre as crianças influencers. Naquele caso, são as mães fazendo os filhos trabalharem, as mães e os pais, fazendo os filhos trabalharem por eles, e eles usando o dinheiro dos filhos, mas eles, os pais, não apareciam. Tirando a mãe da influencer principal, que gostava de querer aparecer, quem aparecia de fato eram as crianças. Neste daqui, a mãe se utiliza dos filhos para ela aparecer. A mãe tem que proteger o filho, não querer usar o filho para aparecer. Para aparecer, a gente pode aparecer, por exemplo, com a Insider, que é a nossa parceira, a nossa querida parceira, e falando de cara também, usando o cupom BETO, você tem 15% de desconto ali na loja, na insiderstore.com.br, que tem um monte de coisas chegando aqui, outono de 2025, eu estou gravando em maio de 2025, se você pode estar assistindo este vídeo em janeiro de 2080, vai ser verão, pode correr na Insider que vai ter coisa excelente lá. Eu não devo estar aqui, mas a Insider com certeza vai estar, porque a Insider é uma coisa eterna. Você procura lá na Insider, tem coisas assim, que eu adoro, os moletons eu adoro, as calças que eles estão lançando são fantásticas. Tem umas camisas que eu uso bastante, a Future Form, que repele água, deslumbrante. E ela é perfeita, por exemplo, essa própria tech t-shirt aqui, eu brinco que ela tem um ar-condicionado interno, porque eu consigo. Ainda mais em São Paulo, né? Que tá nessa coisa assim, faz calor às 2 da tarde, frio às 3. Então com essa tech t-shirt e uma malinha, eu tô bem, porque eu tiro a malha, fico com a camiseta, ponho o casaco, fico sem frio. Tem as de manga comprida que eu uso bastante, que eu adoro também. Tem tudo. Tem underwear, tem as meias, são ótimas. Tem meia para aquelas meias que eu chamo meia invisível, acho que é assim que chama, que para ficar no tênis. Tem de tudo, tem muito, e tem cada vez mais coisas chegando. Então fica sempre de olho no canal também, mas na loja da Insider, porque você descobre o mundo da facilidade. Com a Insider a gente consegue ter essa tranquilidade de sair de um lugar para o outro, estar super bem vestido e estar agradável, estar confortável. E conforto é uma coisa tão necessária hoje em dia, né? A gente fica horas, às vezes, no trânsito para ir de um lado para o outro. Quanto mais confortável a gente estiver, sem medo de transpirar, porque a Insider tem toda essa tecnologia que realmente desamassa no corpo, ajuda na transpiração. Eu adoro e recomendo de verdade. Usando o cupom BETO, tem 15% de desconto, tá bom? É isso. Na Insider, é isso. Continuando com a mãe, talvez eu chame a thumb da mãe do diabo. E você vai achar que eu vou estar falando da mãe do diabo agora. Mas não. Agora eu vou estar falando do diabo. Esta família, criada pela Ruby Frank, é uma família que é importante entrar nesse universo, não porque é por causa da
religião que tudo aconteceu, mas a religião é uma base importante para a construção de tudo que essa mulher vai fazer. Eles são mormons. Mormons é uma... Não vou aqui explicar o que é o mormon, como você quiser, você procura, tem um monte de documentários sobre isso, mas eles têm dentro da sua natureza religiosa a perfeição. Segundo é colocado, inclusive, no documentário, um mormon que não tem uma vida perfeita não entra no reino dos céus. Então eles precisam ser escovadinhos. Estou dizendo que isso é bom ou ruim? Estou dizendo que isso é uma característica dessa religião específica da qual a família da Ruby Frank faz parte e, inclusive, todo o entorno dela. Eles são do lado do estado de Utah, e dentro do estado de Utah, lindíssimo, por sinal, tem uma cidade chamada Springville, que é a Vila do Outono, e dentro disso eles chamam de Vila Vale Feliz. Olha só a que ponto a gente pode chegar. A gente vai viver num lugar chamado Vale Feliz. Ou seja, tem que ser feliz, né? Não tem outra opção. E ela é toda perfeita. Eu achava até que era inteligência artificial. Vendo as imagens, eu falei, não, isso deve ser inteligência artificial, deve ser game. Ela é tão perfeitinha na régua que você acha que aquilo é um videogame. Você fala, não é possível que as pessoas vivam num estado tão exato da perfeição. Porque carrega, todo esse lugar carrega essa atmosfera dessa religião que todos seguem. Dentro desse universo, dentro dessa característica, dessa história, a Ruby vai conhecer o Kevin. O Kevin é o Frank. Eles vão casar em 2000. Os dois vão começar a ter muitos filhos. Eles vão ter 6 filhos ao longo da vida. Em 2015, por aí, 2015, né? Em 2015, a Ruby Frank, ela tem uma ideia de fazer um vlog da sua própria família. Estava na moda, muitas pessoas estavam fazendo isso. Se você olhar, cruza bem com outras histórias de influências também. Era um momento de um boom muito forte das mídias sociais, todo mundo estava se expondo, o Big Brother saía da televisão e passava a ser a sua própria vida, e as pessoas estavam mostrando, fazendo do seu dia a dia um conteúdo que era assistido. Então ela não fazia uma coisa que ninguém via, ela fazia uma coisa que era muito vista. A Ruby Frank ficou muito conhecida, ela abriu um canal chamado Os 8 Passageiros. Por que 8 passageiros? Porque eles têm 6 filhos, tem a Ruby e tem o marido. Então, eles têm 6 filhos, a Ruby e o marido. Então, são 8 pessoas. Por isso, os 8 passageiros. A Ruby, então, ela começa, dentro desse canal, a mostrar toda a sua felicidade com os seus 6 filhos. Como é ser uma mãe perfeita. O desejo dela era de que ela fosse a mãe da América. Esse era o objetivo dela. Ela queria traduzir e transformar a vida das famílias na sua própria perfeição. Perfeição essa que não existia. Mas é claro que o que era editado, publicado e colocado era uma verdade que era novamente construída. Quando a Ruby Frank ela tem ainda os filhos pequenos, principalmente os 2 mais velhos, ela conseguia controlar mais tudo e todos. Ela inclusive ainda, extremamente controladora dentro da sua família. Você vê as entrevistas do marido dela, do Kevin Frank, você percebe o quanto aquele homem é totalmente dominado. O quanto ele não tem voz ativa para absolutamente nada. O quanto tudo dele é comandado. Todos os seus movimentos, toda a sua intenção e todo o seu amor. Ele realmente idolatra aquela mulher. Ele tem uma fixação na Ruby Frank de um amor incondicional, talvez até por conta da sua própria religião, de achar que é o amor eterno e tudo mais. Blá, blá. Então ela conduzia tudo e todos. Os 8 passageiros eram conduzidos por ela o tempo todo, em 24 horas. Ela estava se gravando e gravando, porque começou a dar certo aquele canal. Ela também tinha um objetivo financeiro. Então ela usava tudo e todos dentro da casa para fazer os vídeos mais impactantes para a pessoa que assistia. Ou seja, olha como eu sou feliz e minha vida é perfeita. Tente você também ter uma vida perfeita assim. Depois ela vai até enveredar para coach, exatamente com isso. Mas no começo ela se mostrava muito. E as pessoas da casa começaram a não curtir. O marido dela, especificamente, você vai ver no documentário, os vídeos sem edição. Então você vai ver ela começando a gravar e o marido com uma cara enfadonha. Ela para e fala assim, dá pra você, finge que é feliz? Olha, sorri. E o marido obedece, porque ele é um... Não, ele vai lá, ele faz tudo que ela manda.
Então você vai percebendo que ela organiza todas aquelas cenas que eram apresentadas no canal como sendo autênticas, e não eram, elas eram, na verdade, roteirizadas por ela. Os filhos mais velhos começam a crescer, começam a se tornar adolescentes. A menina mais velha, que é a Sherry, eu não vou falar os nomes todos, tá? Só vou falar da Ruby, do Kevin, que é o marido, é importante, da Sherry, que é a filha mais velha, que é super importante, e do Chad, que é o filho homem mais velho. A menina mais velha de todos é a Sherry. A Sherry ainda era mais comandável pela mãe, mesmo ela ficando mais velha. O menino, o Chad, ele começa a se tornar um adolescente. O que é um adolescente? É um menino que começa a querer, inclusive, quebrar imagens colocadas pelos pais. Ele quer buscar sua própria personalidade. Um menino na flor da idade. Um menino com a testosterona explodindo, com todo o seu corpo aflorando e se descobrindo uma série de coisas. Dentro desta própria natureza deles, a própria sexualidade, ela é um ponto a ser combatido. Esse menino não pode, por exemplo, pensar em sexo, ele não pode ter namoradas. Gente, eu não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo o que é. E isto dentro da cabeça desse menino do Chad não entrava muito bem. Ele começa a se tornar um adolescente, entre muitas aspas, rebelde. Por que eu coloco aspas no rebelde? Porque ele está sendo apenas um adolescente, é um menino que quer se descobrir inteiro. A menina, Sherry, ela ainda, como a mãe era muito dominadora, e ela já estava começando a querer, é mais fácil você dominar um homem que não faz nada, que é o marido, e 6 criancinhas, do que você começar a dominar adolescentes e crianças que estão já fazendo em idades distintas. Porque ela tinha filho de 15, 16 e filho de 2. Então estava mais difícil para ela organizar numa única dentada todo mundo. O menino cresce, ele vai ser o primeiro a se tornar um problema para a mãe, para a Ruby. Por quê? Ele começa a não querer fazer nada. E ele era, depois eu fui pesquisar, ele era o mais queridinho da família, Frank. Ele era o que todos os vídeos onde ele aparecia, ou os vídeos que ele protagonizava, eram os que mais davam resultado. Principalmente, inclusive, com marcas. Então a mãe não podia perder a sua galinha dos ovos de ouro. E ele não queria mais, ele não estava afim, ele não gosta. Ele aparece no documentário falando que ele detestava fazer aquilo, uma vez que se intrometia no dia a dia dele, ele não podia ter os horários dele. Era tudo feito para a mãe, para aquele vlog. Os filhos limpavam a casa inteira. Os filhos, eles eram, se tornaram funcionários da mãe, para absolutamente tudo. Uma mulher que não fazia nada, inclusive, ela só mandava e comandava. Esse garoto, ele vai num crescente e ele vai começando, inclusive, para mostrar, para ir contra o que a mãe, principalmente, falava, ele começa a ir, inclusive, mal na escola. Ele fazia uma coisa durante os vídeos que ele errava de propósito para provocar a mãe, para ela parar de querer que ele participasse. E ela dá cada esbofeteada nele, é uma coisa impressionante. E nas crianças menores, a menina sobe no colo da mãe e fala, mamãe, ela pega a menina pela boca e joga a menina e fala, você não é agora para você entrar. Ela já era uma abusadora do abusador do abusador. Ela abusava do marido e abusava de todos os filhos, em especial desse Chad, que é o menino mais velho, porque, além de tudo, ele era a grande galinha dos ovos de ouro para ela. Esse menino começa a ir mal na escola, inclusive. Então, na escola, ele começa a ser expulso. Ele foi expulso de uma escola. Aí ela tem a brilhante ideia de botar esse garoto de castigo. Então, o que ela fazia? Todos os castigos, eles eram muito cruéis, bastante cruéis. Eles tinham que pagar castigos maus. Como ele era um menino que começou a ficar rebelde, ela tirou ele da cama. Ele não tinha mais cama naquela casa. Ele tinha que dormir num puff lá no porão. Então, assim, né? Isso é tortura. Aí, o que ele faz, esse menino? Essa mulher, essa Ruby, vai descobrir, através de uma vizinha, também da mesma religião, tudo, uma busca espiritual e mental para aquele filho. Eu estou falando que eu estou chamando de mãe do diabo. Agora nós vamos conhecer a mãe do diabo. Quando a Ruby chega até uma mulher chamada Jodi Hildebrand. A Jodi Hildebrand é uma pseudo-terapeuta, que, segundo, inclusive, a filha mais velha da Ruby, depois que ela foi pesquisar e tudo, descobre que essa mulher, ela não era nem psicóloga, ela era uma fraude, ela tinha problemas sérios com os filhos dela que sumiram, não falavam mais dela. Ela era super mal falada na internet. Só que quando
A menina lá, a Ruby, chega até a Jodie. A Jodie sabia quem era a Ruby porque ela já era uma youtuber conhecida. E essa Jodie era fascinada por pessoas com poder, e um dos poderes é você ser uma pessoa que tenha influência através das mídias sociais. Então, para Jodie, ela olhou a Ruby como ela vai ser a minha galinha dos ovos de ouro. E aqui você vai começar a encontrar uma junção de uma relação muito doida, pelo seguinte: na casa da Ruby, ela mandava em todo mundo. Ela era dominante. Se existia a loucura 2 entre ela e o marido, ela dominava o marido. O marido era o apêndice dela, ela dominava os filhos. Quando ela vai em busca da Jodie, para a Jodie virar terapeuta do filho mais velho, que está com problemas, ela vai se tornar a dominada. A Jodie, a terapeuta, vai olhar aquela mulher e falar assim, era isso que eu precisava. Eu precisava de um serviçal para mim. Então, ela, se a Jodie é o diabo, se a Ruby é o diabo, a Jodie é a mãe do diabo. Um diabo sem limites. Um diabo mal pela própria natureza e pelo bel prazer de ser. Ela encontra na Ruby a conexão, o encaixe perfeito, porque é muito chamado de loucura 2. Ou eu chamaria de maldade a 2. A loucura teria que ser até inimputável nesse caso, e a loucura ela seria até quase uma justificativa, uma explicação. Era além dela. No caso, não. Aqui era participação da terapeuta e da mãe, se juntando e se construindo numa só energia. Essa Jodie vai fazer terapia com o filho mais velho. E dá certo, porque essa mulher é extremamente manipuladora. Você vai ver ao longo do documentário várias imagens de ela, até quando ela está na polícia, ela tentando manipular a polícia. Ela está o tempo inteiro manipulando. Porque um grande manipulador está lá na frente. Inclusive, quando a filha mais velha vai apontar para a mãe e falar, olha, esse terapeuta é uma fraude, a terapeuta Jodie já tinha contado para a Ruby e para o marido dela os problemas que eles poderiam vir a encontrar sobre ela na internet, dizendo que tudo aquilo é mentira. Isso é típico. Quer ver quem faz muito isso? Homem abusador, que começa uma nova relação e ele já fala para a nova namorada que a namorada anterior, ou a esposa anterior, ou a mãe do seu filho é uma louca, uma desvairada, tá querendo destruir minha vida, já tem até medida protetiva contra mim. Ele reorganiza a história para que a sua nova presa acredite nele e não na presa anterior. Isso é a organização da manipulação. A pessoa já se antecipa, fica ligado nisso. Quando uma pessoa tem algo a querer esconder, uma das estratégias é ela mudar a sua primeira impressão quando você tiver acesso à informação. Então eu já te conto de antemão algo, já organizando, e quando você souber, você já sabe por mim e fala, não, mas ele já tinha me falado. Ele me avisou, inclusive, que a fulana lá é doida. E que foi que aconteceu? Quando a filha da Ruby chega e fala, mãe, pelo amor de Deus, essa mulher é doida, essa mulher é má, essa mulher, olha aqui, ela é tudo falso dela. A mãe fala, você é uma manipulada, você não percebe o quanto a Jodie é uma pessoa boa, porque ela já está sendo um Muppet da terapeuta. O Chad continua também em sessões enormes com essa mulher. E segundo até mesmo a própria filha mais velha, o pai, dá uma amenizada na casa. A Ruby para de ser tão abusadora com os filhos, inclusive com o filho mais velho. O filho mais velho, ela batia nele tanto quando ele errava um roteiro, que isso é contado, mas tanto com fio de celular, ela chicoteava o filho num tamanho de coisa, que espirrava sangue pelas paredes, e depois de ela ter batido com todo o seu bel prazer sádico, ela fazia o filho e a filha limparem o sangue da parede. Olha como essa mulher já era má e abusadora antes de conhecer a terapeuta. É que quando conhecer a terapeuta, vai ser fogo na gasolina. Então, mal pelo mal, a enésima potência. Essa terapeuta começa a fazer um trabalho com esse menino, com o Chad, de tirar dele tudo que é de um adolescente. Então, assim, ela começa a ter... Essa mulher, como uma boa pessoa do mal, ela começa a organizar uma seita ali na cidade, de cima da própria religião mórmon, chamada Conexão. Que ela fazia conexão entre as pessoas. E ela fazia grupo de mulher. Ela odiava, essa Jodie odiava homens. Detestava, ela odiava, ela tinha assim, horror à figura masculina.
Então ela criava grupos de mulheres onde ela começava a endemonizar as figuras masculinas. Mas como muitas dessas mulheres têm filhos e maridos, ela começou a criar os grupos masculinos para que eles começassem a entender que o momento que ela quisesse que as mulheres se separassem, eles fariam ok. Ela começou a manipular todo mundo na cidade. Um dos meninos que ela manipula é o Chad, porque ela era a terapeuta direta dele. E o menino, na flor da idade, que está vendo uma série de coisas, uma das coisas que a Jodie demonizava era a pornografia e o alto prazer, a masturbação. E esse menino, que estava dando os primeiros beijos na vida dele, se entendendo corporalmente, conta para ela, porque ela faz ele contar, todos esses pseudos segredos, que são segredos absolutamente humanos, e ela fala que ele tem que contar para a mãe dele, para a Ruby, porque isso é o demônio nele. É uma mistura. Gente, essa série, você olha e fala assim, tem que ser ficção, Jesus. Porque tanta coisa que vai entrando. Quando eu falei, é uma mãe dominadora de um canal no YouTube. Não, mas também tem uma terapeuta que vai chegar com uma seita, que vai falar de satanismo, que vai falar de não sei o que e vai destruir tudo e todos para que ela tenha o seu único prazer dela mesma. Então ela chega para o filho da Ruby e fala, olha, você tem que contar para sua mãe que você e tem umas coisas. A terapeuta vai morar com eles. Por que a terapeuta vai? Por causa da Covid, que vai chegar. Eu não vou entrar em todos. Gente, é muita coisa. É uma história longa. E eu vou acabar fazendo a gente se perder. Mas só pra você ter uma ideia, na hora que ela fala com o menino, que ele precisa falar pra mãe que ele tá se masturbando e vendo pornografia, e beijando na boca da menina, que ele tá afim, ela já está morando na casa deles. E ela conversava com eles por computador. Ela também fazia o pai deles entrarem nessa conexão masculina para fazer a seita do mal, falando que os homens são as piores coisas do mundo, que a separação é necessária, porque ela fazia as mulheres se separarem dos homens. Era uma confusão que ela fazia. Só que dentro da casa, que ela vai morar na casa de todos eles, dessa terapeuta, que é milionária, ela começa a ter transes de Satã. O Satã está envolvendo no corpo dela. Estou falando certo, tem até isso. E ela começa a falar com vozes, umas coisas esquisitas. Quando ela faz o filho da Ruby falar para ela que ele se masturba e vê pornografia, a Ruby chora e fala, então você é o demônio nessa casa. Por isso que a terapeuta tá todo o tempo dela com o diabo no corpo. Eu estou falando sério. É impressionante. A história ela parece muito doida. E a mãe expulsa o filho de 17 anos de casa e ainda expulsa o marido e fala, você também vai junto. A filha mais velha já estava fazendo faculdade fora, porque ela já tinha chegado na idade de fazer faculdade. Ela começa a romper com todo mundo e ela vai ficar. A Ruby, a terapeuta e os 4 filhos menores juntos. Sendo que fica muito claro no documentário que a Ruby, Frank e a terapeuta começam a ter um caso. Começam a namorar, porque óbvio, se essa terapeuta odeia todos os homens, essa terapeuta quer todas as mulheres para ela, essa terapeuta, ela se sente uma sacerdotisa, porque o que eles dizem é o seguinte, que a Covid, que o terremoto, que não sei o quê, é tudo obra de Deus e que elas foram ungidas por Deus, elas estarão junto com Jesus Cristo que está chegando. Sério. Sendo que a família da Ruby acredita nisso. O marido da Ruby vai embora de casa acreditando que ela é uma ungida por Deus, inclusive a terapeuta, e que ele precisa se afastar porque ele está trazendo o demônio e ele precisa se reencontrar. Isso vai emagrecer, ele vai ficar pele e osso na depressão, porque ele fica esperando o dia do chamado da mulher para ele poder voltar para o reino dos céus, que é aquela casa que é o inferno, na verdade. O filho mais velho sai, a filha mais velha, a primeira a perceber tudo, enquanto o Chad, que é o filho mais velho, foi o primeiro na adolescência a querer construir uma personalidade única e a romper com a mãe, a Cheryl, inclusive, que já está na universidade, ela se fica mais distante, ela entende o horror no qual ela vivia, no abuso pelo qual ela passava na casa da mãe dela. E ela começa a se afastar, só que financeiramente ela ainda é ligada à mãe. E a mãe começa a cortar carro, começa a cortar tudo e não atende mais a filha. Ela corta a filha, porque a filha virou demônio também. Então, ficou na casa e ainda vai para a casa da terapeuta, que é uma casa que eu não entendo quem mora naquele deserto. Deus me livre morar naquele lugar. É óbvio que ali vai ter serial killer, é óbvio que ali vai ter ET e vai ter demônio. Eu não quero morar naquele lugar. Ela
essa terapeuta é muito rica, só que ela vai morar na casa da outra que também é rica. Quando ela vai para essa casa muito rica dela, que é no meio do deserto, é uma casa muito louca, uma casa cheia de porões, tem uma casa que tem um cofre, dentro do cofre, na verdade, é uma cela. Um horror. As crianças, as 4 menores, elas são penalizadas ao longo de um ano dessa coisa que ela põe o pai para fora e tudo muito. As crianças ficam sem comer em casa dias, na sujeira, porque ela vai transformar, inclusive a Ruby, vai transformar o seu canal do YouTube, dos 8 passageiros, no canal As Mães da Verdade, por Ruby e Jody. Então ela vai mudar totalmente o canal e as pessoas ficam apontando isso, ficam comentando, ficam chamando polícia e nada acontece. E elas ficam muito loucas, elas ficam falando que o mundo vai acabar, que você tem que ser perfeito, que fica falando todas aquelas bobagens que ela fica falando dentro de casa, ela fica falando já agora ao vivo no YouTube ou em outras plataformas, querendo se dizer uma sacerdotisa e uma filha de Deus que vai ser ungida por Jesus que vai chegar. Eu fico imaginando quem é que levou isso a sério. Gente, a gente está muito doente. Não estou dizendo que não tem Jesus, não tem Deus, não estou falando nada disso. Mas desculpa, aquela mulher não é ungida por Deus. Aquela mulher é o demônio. Não tem como Deus ter olhado para ela e falar assim, você é minha filha. Não rola. Ninguém vê isso. E essa mulher vai passar por um problema ainda que vai ter que dar uma voltadinha. Que é importante para a gente entender. Quando o filho mais velho começa a terapia com a Jody e começa a dar uma melhorada, a Ruby, a mãe dele, vai fazer uma besteira, vai fazer uma live em alguma plataforma contando que o filho agora estava melhor e que ela tinha deixado ele dormindo 7 meses num puff. Uma mãe perfeita. Aquilo destruiu destruiu a imagem do canal, a audiência e tudo mais. E por isso que essa terapeuta consegue vir tão a fundo e pegar para ela o canal da mulher. Bom, mas nós estamos na seguinte situação. A filha mais velha está fora, já tendo que se virar sozinha, porque não tem carro mais, não tem seguro de saúde, tem a faculdade para pagar. O filho mais velho, ele já está trabalhando de salva-vidas no clube e tentando entrar na universidade com 17 anos e morando num albergue qualquer. O pai foi morar num apartamento que não levou o filho mais velho, porque eles tinham que ficar separados, segundo as ordens da sacerdotisa. E a mãe, a Ruby, a terapeuta, a Jody, e os 4 filhos menores vão ficar juntos nesse horror construído no sadismo de 2 pessoas que se juntaram e se tornaram um horror maior. Esses filhos vão ser colocados sem comida, eles vão ser obrigados a ficar correndo, eles moram no deserto, a ficar correndo no deserto, a ficar parado horas no sol, a ficar pulando num pula-pula durante 5 horas, a falarem que são o demônio, a não tomarem água, a não comerem, a terem seus cabelos raspados todos os dias e machucados, a ficarem 100% a pele e osso no corpo, eles só não morreram, porque aí sim Deus não quis. Até que vai chegar um dia, que é o dia 30 de agosto, vou pegar o dia exato aqui, 30 de agosto de 2023, quando o pai está lá, em depressão, jogado num apartamento que ninguém vê, que não conversa com os filhos e bloqueou todo mundo, porque ele só pode atender ligação o dia que a mulher dele ligar e lhe libertar. O filho está tentando viver o dia de amanhã, sendo salva-vidas no clube. A filha está lá na universidade. Só que a filha fica ainda tentando saber como estão os irmãos mais novos, porque ela está preocupada com eles, porque ela sabe o horror pelo qual ela passou. Ela fica ligando para os vizinhos, que eram vizinhos que acolhiam muito ela, e os vizinhos começam a perceber que essas crianças estão sozinhas na casa e tudo. Chamam a polícia vai, não pode fazer nada, porque o juiz não deixa entrar, e essa menina fica muito ansiosa, muito angustiada. Até que no dia 30 de agosto de 2023, quando as crianças estão presas, elas estão sequestradas pela mãe e pela terapeuta, nessa casa no meio do deserto, você vai ver essa cena, abre o documentário e ela é impactante demais, e quando chega você entende que cena é essa lá pra frente, olha, pode até chorar, porque eu chorei. Vem um menino com um camisão, com umas perninhas, que é o tamanho do meu dedo, andando com uma câmera, ele toca uma campainha e ele fica esperando e ninguém aparece. Ele começa a ir embora. Aí sai um senhor e fala, pois não, o que foi, menino? Ele fala, o senhor poderia me fazer um favor? Com uma voz doce, esse garoto. O senhor poderia me fazer um favor? Ele pede 2 favores, mas só pede um. Ele fala,
qual? Depende, qual favor? Ele falou, o senhor poderia me levar a uma delegacia? O senhor fala, mas por que numa delegacia? Ele falou, é um problema particular. O cara vê o estado do garoto, põe o menino sentado e tudo está filmado. A mãe, a mulher, a esposa desse senhor, ela fica numa agitação, coitada, de um horror, de ver ele tá água. Esse homem liga para a polícia, ele chora para a polícia, falando com o estado que o garoto está. Quando a polícia chega e vê o menino, ele está cheio de... Ele ficava algemado, ele ficava... Como é uma mãe que faz uma coisa dessas? Isso não é mãe. Desculpa. Isso não é nada. Isso é um demônio. Pelo menos lá, ela vai ficar 30 anos presa, já antecipei. A polícia chega e vê aquele estado de cadavérico, de múmia que aquele garoto está. Pergunta, ele conta que a irmã dele, ele tem mais três irmãos morando junto, 2 ele não sabe onde estão, e que tem uma que está ainda dentro daquela casa. Eles vão até a casa dessa terapeuta, não vou parar de falar terapeuta, desse ogro de humano, bate na porta, a mulher ainda fala, estou falando com meu advogado, você não pode entrar na minha casa. Cadê meu mandato? Meu mandado. Segurança. Peraí, mandato, mas não é mandado. Ela é arrogante. A polícia arranca ela, fala assim, eu posso sim. Eles entram pela casa. E é uma casa gigantesca. E vão buscando. Eles vão até entrar nessa cela que eu falei. Eu vou deixar para vocês verem o que é essa cela. Assista ao documentário para você ver o que elas faziam com as crianças nessa sala. Até que eles vão encontrar a menininha. A menininha está num estado catatônico. Então é tão absurdo. Que o policial chega, a menina não se mexe, a menina não fala. A menina está de cabelo raspado, ela está mais magra ainda que o menino. Ela é ainda mais novinha, o menino tem 12 anos, ela tem 10. Ela é pele e osso total, totalmente machucada. E aí eles prendem já a terapeuta e não acham a tal da Ruby. Essa Ruby má, ela liga ainda pro marido, que ela não ligava fazia um ano, e fala, olha, o demônio invadiu o corpo dos nossos filhos, ela ainda manipula o cara, pro cara ir lá na delegacia falar que era o demônio e tal. E a polícia prende ela e ela é muito arrogantona, assim. Ela deve ter alguma coisa, mas assim, o problema é dela, ela fica presa. Aí ela vai para a delegacia e eles fazem uma nova batida depois para buscar mais provas e encontram um diário que ela escrevia à mão. Tudo que ela fazia com os filhos. Ela dizia no diário que ela estava tirando do diabo do corpo deles, mas ela é o diabo. Então não tem como ela tirar ela do corpo das crianças. Entendeu? E ela descreve num nível de detalhamento de prazer que aquilo é um detalhe que eu considero, ela ficava lendo e tendo orgasmos, porque aquilo é de uma crueldade, tudo aquilo que ela fez com os filhos. É assim, não vou detalhar porque não vamos precisar disso, se assista ao documentário vai estar detalhado. As 2 são presas, o marido ainda tenta achar que na verdade ela está certa, tal, os filhos são avisados e tal, e elas vão ser julgadas, e foi rápido. Foi julgado em 2024, em 2023 elas foram presas, em 2024 elas já foram condenadas, elas se confessam culpadas, porque lá nos Estados Unidos tem aquela coisa de acordo, né? Porque vamos supor, se elas fossem julgamento final, elas poderiam pegar, sei lá, 100 anos, elas entraram no acordo e pegaram 30 anos de cadeia. A mulher deve ter uns 40, agora tomara que fique sozinha, e eu acho que não vai ficar. Elas 3 confessam culpa nos 4 processos que elas receberam de abuso infantil, os outros 2 mais velhos não foram colocados como abuso, acho que não, acho que são só 4 mesmo, e elas pegam 30 anos de cadeia. A mãe ainda a Ruby faz um texto bem mal escrito, bem mal feito, e fica ainda chorando, pedindo perdão durante o julgamento. Perdão nada. Perdão nada, minha senhora. Vai lá ficar com a tua terapeuta, que nem é terapeuta, aquela ogra. Como é que uma mãe faz isso? Quando vocês virem as imagens do menino, é impossível você não chorar. Uma mãe faz uma coisa dela, uma mãe, até o Aru depois perguntou pra mim, Beto, você acha que tem algum menino assim vivendo isso agora? Eu falei, infelizmente tem. Se você souber, se você perceber, gente, liga pra polícia, pelo amor de Deus, não permita que... Porque os maus, eles adoram maltratar bichos, crianças e idosos, porque são os mais indefesos. Porque você vê, ela tira da casa o pai, que podia ter algum acordar um pouco, ela tira da casa o menino mais velho, que ele já tá ficando forte. Essa senhora, essa Jode, essa ogra, que se diz terapeuta, ela sabe muito bem quem tem que tirar da frente para que ela possa exercer o seu bel prazer sobre os outros. Ela já estava exercendo o seu bel prazer. Ela destruiu uma família que já não era boa, uma família que já tinha todos os problemas, ali já devia ter tido uma intervenção da polícia lá atrás, no começo desse vlog.
que ela tinha. Porque ela já abusava dos filhos que têm enzima. Ela pega a menininha, ela joga a menininha. Ela pega... Gente, essa mãe faz uma coisa assim, ela pega o gato de pelúcia da menina e fala, se você não tomar o todinho, eu vou cortar a cabeça do seu gato de pelúcia. A menina chora. Ela não dá presente de Natal para os 2 filhos mais novos, porque eles foram desobedientes para alguém. Ela faz os 2 filhos mais novos ficarem olhando, isso antes dessa terapeuta chegar. Ela faz os 2 filhos mais novos ficarem vendo todo mundo abrindo presente de Natal, eles não ganharem nada. Uma amiguinha dá um presente de Natal para essa menininha, essa que depois ela raspa o cabelo, ela faz a menininha jogar no lixo. Que mãe é essa? Que ser humano é isso? Isso não é ensinar nada, isso não é ensinar ninguém. Isso não é... Isso é a construção do mal pelo mal. Elas foram julgadas, condenadas a 30 anos. O mais interessante é que hoje o menino Chad, ele virou um influencer por ele. Só que assim, de novo, né? Ele vai repetir um pouco o que a mãe faz. Fica lá tirando foto com o namorado, só que menino, vai viver tua vida. Vive. Ele está fazendo agora direito imobiliário para ser corretor, uma coisa assim nos Estados Unidos, está lá se organizando. Deixa eu fazer assim. A filha, a Sherry, ela que está indo melhor. Ela se formou, lançou um livro agora, em janeiro de 2025, chamado A Casa da Minha Mãe, que é best-seller nos Estados Unidos já, deve chegar no Brasil, que deve estar vindo a reboque do documentário. Mas ela se embrenhou muito na luta por não haver mais esses vlogs familiares usando criança. Eles, inclusive com isso, o Utah, o estado, mudou a lei lá agora que qualquer criança que seja uma influencer é obrigatório que uma parte grande do dinheiro seja guardada para ela, como isso já existe no cinema, tanto que o Macaulay Culkin que o diga. E também tem uma série de outras coisas que foram colocadas para a criança participar e se não seguir tem que tirar todo o conteúdo do ar. Ela se embrenhou muito nisso para evitar que novas novas mães dela estejam agindo e agem. A gente sabe, é um absurdo. Eu não sigo bebê influencer, eu não sigo criancinha. Eu não quero saber da mãe que fala, meu filho, não quero. Gente, isso é muito, muito... Eu sempre fico de olho, você está fazendo isso, deixa essa criança estudar, deixa essa criança dormir, deixa essa criança brincar. Já tem criança que precisa trabalhar, de fato, isso já é tristíssimo. Agora, fazer uma criança virar blogueirinha, mas ela adora. Não, quem adora é você. Vem com esse papo, não. Tá? Adora nada, a criança não vem. A criança vai adorar aquilo que ela percebe que você quer que ela adore. Então, vamos mesmo. Então, ela entrou muito na luta, isso é muito legal. A família dessa Jodie aí, dessa ogra que se diz terapeuta, nunca apareceu, não quer saber dessa mulher, detesta ela, os filhos renegam ela, devem ter mudado até de nome. Agora, o marido da Ruby, o Kevin, que eu sei que foi um bananão, que foi manipulado e blá blá blá, e blá 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 blá. Agora, para um pouco, né? Você não vai saber como é que estão seus filhos? A manipulação também tem que ter limite, gente. Você é pai, cara. Esse cara também tinha que ter pagado alguma coisa. Esse cara ficou, descobri agora, isso não é falar no documentário, descobri na pesquisa, que ele ganhou a custódia dos 4 filhos que estavam sendo sequestrados e maltratados pela agora ex-mulher dele. Ele se separa dela em seguida e ele até tem que abrir mão de qualquer pensão que ela tem que pagar para ele, tudo bem? E ele agora é quem cuida desses 4 filhos que são são vistos pelo Estado o tempo inteiro. A união familiar, eu não sei se existe. Até porque o pai fala uma bobagem não, um direito, é uma bobagem. Eu não sei o que eu posso falar, gente. Entendo, não dá pra entender, não dá. Ele falou o que ele sente, ok, ele foi corajoso. Agora, não entendo essa... Ele disse que ele ainda ama a Ruby, a mulher que fez o que fez com os filhos dele, que fez com ele. Ele disse que ama ela, que não vai apagar as boas memórias e que ele vai amar ela para sempre. Isso é um aviso, né? Quando essa mulher sair, ela já tem a quem procurar. Não sabemos se tem... Como é que você ama uma pessoa que deixa teu filho daquele jeito? Gente, de verdade. Então, no amor. Então, não vamos pôr a palavra amor. Vamos pôr a palavra, sei lá, vício. Vamos pôr a palavra... E vício, tem vício que é bom. Tem gente que fala que é viciado no canal. Esse vício pode. Obsessão, loucura, não sei, isso não pode ser. Amor é bom. Amor é saudável. Não é saudável um homem que passou por tudo que ele passou e que viu tudo que os filhos, pelo que os filhos viveram e vão ver para sempre, porque isso marcou para sempre essas crianças. Pode amar uma pessoa que fez isso, mas
Realmente, o ser humano ele é sempre surpreendente. Ele diz que ama não sabemos se existe uma união familiar. Eu não sei, a Sherry e o Chad, eles visitam o pai e os irmãos? Não é falado isso, não tem uma cena de todos eles juntos. E no Instagram do Chad, o Chad segue a Sherry. O filho mais velho segue a filha mais velha, a filha mais velha segue o filho mais velho. Mas não tem uma foto de todos eles juntos. Claro, os próprios irmãos mais novos foram... Você não vai ver o rosto deles, são sempre com blur e nem o nome por conta de preservar. Eles ainda são... Agora o mais velho dos mais novos tem 17 anos ainda. Então eles estão sendo preservados até pela sua própria identidade. Mas no caso, a gente não sabe se existe algum significado ainda da palavra família para eles. Pessoas que passam pelo que eles passaram constroem grandes famílias. Porque sabem a falta que lhes fez. Então eu desejo de verdade que o Chad faça seja um grande pai e que ele tenha seus filhos, que a Sherry consiga desenvolver o que ela quiser desenvolver, que ela encontre o verdadeiro significado da palavra amor, que é atenção, que é cuidado, que é carinho, que é afeição, que é bem-estar, né? Que todos eles se encontrem, porque essa senhora, essa Ruby, ela com certeza destruiu para sempre coisas muito internas deles todos. E eu fico imaginando quanto que pessoas que eram influenciadas por ela não foram imitar, inclusive, o mal depois, quando foi descoberto. Eu não sei quantas... Eu sei que a audiência dela caiu muito e muita gente ficou absurdada de que ela pôs o filho para dormir num puff. Agora, quantas pessoas imitaram ela? Se uma imitou, já é terrível. Porque a influência pelo mal existe também e a gente precisa se preocupar em não nos permitirmos nem sermos a influência ruim e nem nos influenciarmos pelo que não é bom. Bom, é isso. Essa é a história. Obrigado. Foi uma moça que mandou, agora não estou sem o nome, desculpa, num superchat que ela mandou dica. Eu já tinha lido, ouvido assim, mas ela me mandou no superchat numa live, falando do Um Diabo na Família, o caso de Ruby Frank. Muito obrigado. Continuem vocês também mandando dicas, que é assim que eu vou descobrindo as séries também. Então, obrigado. Até já. Depois me diz o que você achou. Assista, me fala. Você chorou também? Que nem eu chorei? Tem que chorar, gente, porque aquilo é o desumano, é o não humano filmado. E aí é por isso que o caso Miguel de Imbé para mim é tão impactante, porque você tem a imagem do menino dentro do armário. E com o prazer daquela pseudo-madrasta gravando para o seu bel prazer. Eu fico imaginando quantas vezes ela ficou vendo aquele vídeo e fazendo certas coisas. E aqui também a gente vê todo o prazer do mal orquestrado e filmado. Aí você não tem nem uma forma de fuga, porque aquilo é o que aconteceu. É isso, me diga. Até já. Tem vídeo todo dia, hein? Até já. Claudine Blanchard ficou mais conhecida como Didi, principalmente quando conseguiu notoriedade por ser uma mãe que vivia pela filha doente, a doce Gypsy. Desde que Gypsy nasceu em 1991, Didi corria com a filha de um hospital para o outro. E essa corrida não era de fato para salvar seu bebê. Era uma luta para chamar a atenção. A empatia externa era gratuita quando a mãe contava para qualquer pessoa sobre a saga para manter a filha viva. Didi percebeu que quando falava que Gypsy era doente, ela recebia carinho e também recebia dinheiro dos outros. Mas a realidade era dura para Didi. Gypsy não tinha doença nenhuma. Era uma criança saudável como outra qualquer. Mesmo assim, Didi convenceu todos ao seu redor, inclusive médicos, que seu rebento era frágil e, por mais estranho que possa parecer, conseguiu que Gypsy passasse por tratamentos médicos de doenças delicadas, como a quimioterapia. O tempo passou, Gypsy cresceu, assim como a solidariedade por ela aumentou com a chegada das mídias sociais. Uma casa foi toda construída e doada para as duas terem mais conforto. Didi e Gypsy começaram a ganhar presentes, convite para festas e eventos. Gypsy conheceu celebridades e também se tornou uma. Já aos 17 anos, quando a mãe garantia que ela tinha apenas 12, Gypsy percebeu que estava sendo polida e manipulada pela mãe. A mãe, sim, era realmente doente. Didi tinha todas as características de quem sofre a síndrome de Munchausen. É uma síndrome de pais que fazem os filhos ficarem doentes apenas para despertarem nos outros a atenção que nunca tiveram ou teriam numa vida normal. O futuro entre Gypsy e Didi já estava marcado, principalmente depois que Gypsy conseguiu um namorado virtual para chamar de seu. Um príncipe encantado de seu faz de conta que a menina vivia todos os dias.
a vida seria apenas para uma das duas, ou para a mãe ou para a filha. Com um true crime tão eletrizante, a HBO produziu o documentário com o título Mamãezinha Querida e Morta, trazendo todos os detalhes do crime, assim como a Stars Play trouxe para o Brasil a superprodução de ficção, a minissérie The Act, que remonta toda a vida de Gypsy e Didi. E essa é a história que vamos conhecer agora. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Séries. Olá, antes da gente entrar nessa triste ou estranha história sobre mãe e filha, eu queria fazer um pedido, por favor, se inscreva no canal, liga o sininho para saber toda hora que entrar vídeo novo, a ideia é ter vídeo todos os dias aqui, curta, compartilhe, já falei se inscreva, né? Já, então curta, compartilhe, aí comenta também, por favor. Mas vamos para o que interessa, a história de uma mãe e uma filha com uma estranha relação. Essa história da Gypsy Blanchard, que é a filha, junto com a mãe, a Didi Blanchard. É uma história muito doida de relação de mãe e filha, mas que, tirando a loucura final de como tudo termina, a gente percebe muitas relações próximas aí entre mãe e filha, principalmente, mãe e filho, que depois eu vou falar que é uma síndrome chamada síndrome de Munchausen, onde, para se ter atenção, a mãe transforma o filho ou a filha numa espécie de cobaia hospitalar. Ela é tão atenciosa, tão preocupada, tão tudo, que ela vive deixando a criança doente, dizendo que a criança é doente. Mas essa é a base de uma relação familiar feita entre a Didi e a Gypsy. A Didi, como mãe, ela sabia o que estava fazendo. A Gypsy, como filha, ela estava sendo abusada sem saber. A Gypsy nasce em 1991, a mãe da Gypsy, a Didi, ela tem a menina com 17 anos, ela não fica, claro, com o marido dela, que não era nem marido, era um namorado também juvenil, e ela acaba indo morar lá com a madrasta e o pai dela. Olha quem apareceu aqui atrás. Só espero que ela não derrube meu óculos. Ela nunca derruba nada, mas você quer ver que hoje vai derrubar? Então, e ela vai morar, como ela não tinha para onde ir, a Gypsy vai morar com a mãe, com a Didi, na casa do avô e da madrasta, da pseudo-avó dela também. Nessa casa, tem um elemento muito importante que mostra já o caráter da Gypsy. Às vezes eu vou errar o nome de mãe e filha, vamos voltar. Nessa história tem um ponto importante, nesse momento da história, que mostra bastante bem o caráter da Didi, da mãe da Gypsy. Ao chegar na casa ali do pai e da madrasta, além dela, devia agradecer pelo pai, pela madrasta estarem acolhendo ela com a filha, ela começa a querer, ela olha e fala, por que não ser a dona da casa? Não é provado, mas é possível que ela estivesse começando a tentar se livrar da madrasta, mas não de uma forma humana, falando, querendo, sei lá, fazendo intriga entre pai e esposa. Não, querendo dar o fim da vida dela mesma, né? O que mostra que ela tem lá um elemento muito psicopata, narcisista. Isso é para a doutora Rosângela, o doutor Gui e o doutor Carlos responderem. Mas sim um componente de algum transtorno de personalidade, onde ela é o centro de tudo. E que, para ela ser feliz, por que não tirar a madrasta? A madrasta percebe que está ficando doente. E doente à toa. E ela saca já um pouco o caráter da enteada. O que ela faz? Corre com a menina de lá, né? Fala, minha filha, desculpa, me matar você não vai. Você tá aí com o bebê, sinto muito, fico aqui consternada, mas cai fora da minha casa. Basicamente é isso que acontece. Na série de ficção, a The Act, que é fabulosa, também vou falar da produção depois, aparece bastante bem esse passado. E você percebe que a Didi, ela se sente muito injustiçada. Claro, muitas coisas acontecem, o pai da Gypsy não dá atenção, ela vai morar na rua, num carro com a filha bebê, e aí que cria essa ligação fortíssima entre mãe e filha, porque a filha só sabe de uma relação emocional com a mãe. A vida inteira, pouca vida que ela tinha, foi assim que ela foi crescendo e ela foi se ligando cada vez mais a uma mentira, achando que era verdade. A Gypsy, a Didi, falei que eu vou errar esses nomes muitas vezes, porque são nomes estranhos e eu não consigo conectar a pessoa. Para mim, a mãe tem cara de Gypsy e a filha tem cara de Didi. Mas resolveram o quê? Fazer os nomes contrários e eu vou me ferrar aqui. Mas vai dar certo. A Gypsy
começa logo que ela nasce, até pro pai da menina mesmo, ela fala, essa menina tem uma coisa estranha, aquela menina tem uma coisa estranha, ela tem uma apneia, ela tem isso, ela tem aquilo. Esse crescente de doenças inventadas pela mãe, para que a filha tivesse, leva a uma estranha forma, porque não adianta só a mãe, a Gypsy, a Didi, não adianta só a Didi, a mãe, ter chegado no hospital e falando, minha filha está doente. Eu não entendo como os médicos aceitam que a menina está doente. Porque não é que ela fez pouca coisa, não é que aconteceram poucos tratamentos, não é que ela chegou e falou, minha filha está com uma gripe, tá, então toma aqui uma dipirona. Não, ela fez tratamentos, essa mulher conseguiu convencer médicos que a filha, olha a lista, essa é uma pequena lista de doenças que ela conseguiu convencer médicos de que a filha tinha, mesmo com exames mostrando o contrário. Mas olha só, ela dizia que a menina tinha anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, apneia do sono, problemas de vista, ok, estou no óculos, e mais muitas outras coisas, dentre elas leucemia. Leucemia é um câncer infantil. A leucemia infantil é um câncer infantil muito sério, que tem tratamento. Graças a Deus, hoje, a maior parte dos pacientes sobrevive muito bem e vive muito bem. Mas como você consegue convencer um médico que a sua filha tem leucemia? Se o exame... Essa menina fez, gente, quimioterapia. Vocês estão entendendo? A mãe raspava a cabeça da menina o tempo inteiro, até para ela ficar com cara de mais doente. A Didi consegue colocar na Gypsy, na filha, ela faz uma intervenção que é aquela alimentação gástrica. Essa menina não comia, ela tinha até os dentes estranhos. Toda a alimentação dela era via estômago. Como que um médico faz esse tipo de coisa? Como que ela conseguia convencer médicos, hospitais, a conseguir esse tipo de tratamento? Detalhe, né? Nos Estados Unidos a saúde é bem cara, não existe SUS lá. E ela conseguia fazer com que as coisas acontecessem mesmo sem dinheiro. E ela vai num crescente. E o que acontece? Ela começa a perceber que quanto mais a filha fosse doente, mais atenção ela teria e mais dinheiro ela passaria a ter. Porque, inclusive, por conta da situação da filha, ela não poderia trabalhar. Como que eu vou trabalhar com uma filha tão doente? O que acontece? O governo começa a dar, inclusive, dentro dos limites americanos, que ele tem outra forma de apoio financeiro, mas ela começa a ganhar um dinheiro do governo americano e das pessoas, porque nada como você se ligar à empatia do outro, através daquela mentira, daquela fantasia de que a filha tinha uma doença. E vai num crescente. As pessoas passam, inclusive, a perder aqueles gatilhos de segurança, principalmente de quem está cometendo uma fraude, uma mentira, uma falsificação, tipo, começa aí a falsificar contrato. Aí você pega e larga e começa a falsificar contrato de todo mundo. Você está deixando muito rastro. Tem médicos que começam a desconfiar, a falar que aquilo não existe, que essa menina não tem isso. E ela começa a mudar de cidades, ali dentro do estado onde ela morava, que é Missouri, não sei o nome desse estado. Não sei falar não, acho que ela morava em Springfield, em Missouri, que foi o último lugar. Mas ela fica ali viajando, fica mudando um pouco de cidade, até para despistar quem ela está enganando. O que acontece? Ela abre um Facebook, porque isso tudo já começam a vir as mídias sociais, ela abre uma página no Facebook, o que dá para ela óculos, menina. Começa a dar um tamanho mundial para ela. Então, tudo o que acontecia com a filha dela e tudo que ela mostrava, inclusive com uma mãe zelosa, uma mãe preocupada, uma mãe que vive pela filha, que sabe que a filha vai morrer, minha filha vai morrer. Então, ela vive em função daquela angústia, daquela tristeza, um dia minha filha vai morrer. Tem gente que pergunta, por exemplo, quantos anos tem a Gypsy? Ela começa, a menina parou nos 10, né? Eu tenho uma cena muito boa no The Act, também tem, eu acho que no documentário da HBO, que vou falar, mas comece pelo documentário. Ela fala assim, 12, né, mamãe? Só que ela tem nem tamanho,
Não dá, tudo bem, tem meninas que se desenvolvem mais rápido, mas a menina não tem 12 anos. E aí só que ela fica com 12 anos. Mentalmente ela tinha, porque essa garota, coitada, não estudava, não saía, não tinha coleguinha, não tinha amiguinho de rua. Ela começa a ganhar uma proporção muito até internacional, menos assim, o Brasil a gente não conhecia nada, né? Uma pessoa talvez ou outra, mas dentro dos Estados Unidos aquilo começa a tomar uma comoção. Ela era uma mãe muito zelosa, era uma mãe que estava sempre em busca de viver até o último minuto com a filha, e inclusive por conta dessa página no Facebook, ela tem uma ajuda ali da cidade de Springfield, de onde ela parece ser, onde a menina nasceu, onde a Gypsy nasceu, que ela... a Gypsy é a filha de Diamante. Gypsy é a filha de Diamante. E ela ganha uma casa, constrói uma casa, um lugar bonitinho e tal. Na série mostra bem, inclusive os vizinhos, era uma coisa bem de cidade pequena, americana principalmente, onde todo mundo se conhece, todo mundo se mexe na vida de todo mundo, mas com certo distanciamento para não tomar um processo, né? Porque Estados Unidos adora dar um processo. Só que ela ganha essa casa, ela ganha esse conforto, ela começa a ganhar tudo. Ela ganha uma viagem para a Disney, ela ganha elas andam de helicóptero, tem até uma foto dela de helicóptero por aqui. Ela é chamada para eventos motivacionais do mundo corporativo. Ela canta com a filha em eventos corporativos. E ela começa a se tornar uma celebridade, é uma das primeiras influenciadoras, vamos dizer assim, desse mundo de mídias online, de mídias sociais. E ela vai se dando bem. Se fosse verdade, ela seria uma excelente marqueteira. Só que ela vai se dar mal. Não tem como. A relação da mãe e filha, inclusive, começa a se dar uma deteriorada, porque a menina vai crescer. Não tem o que fazer. Ela vai crescer. E o que acontece quando você cresce? Quem viu aquele filme Divertidamente, que é um espetáculo terapêutico, e que toda vez que eu vejo eu grito de chorar, e uma vez eu vi no avião, vieram até perguntar se estava passando mal, você tem a transição da infância para a adolescência. A adolescência ela é mais questionadora. Você deixa de ver pai e mãe e pai herói, precisa, porque coitado da pessoa que cresce achando que pai e mãe é herói, e tonto do pai que mantém esse tipo de personagem para filho. E ela começa a se questionar. Nessa casa nova onde ela vai morar, tem vizinhos. Ela tem uma coleguinha, ela vê a menina vizinha com um namoradinho. Poxa, uma menina que ela já tem 17 anos, só que ela tem 12. E tem uma coisa muito doida, até retornando nas doenças, a menina não pode andar. A mãe fala, você não pode andar. E ela fica na cadeira de rodas. A mãe fala, você não pode tomar açúcar, senão você vai morrer. E ela não toma. Uma médica, inclusive, bota uma Coca-Cola, assim, uma Coca normal, aquela de açúcar, na frente dela e fala, toma, você não vai acontecer nada. E a menina quer tomar, mas a menina fica com medo da mãe ver e não a amar mais, porque desconfiar do que a mãe fala também pode destruir a única relação afetiva que essa garota tem. E essa menina vive na cadeira de rodas. Tem até uma cena da neve já nessa casa nova, ela caindo, assim, como se ela não pudesse andar, e ela escorrega pelo corrimão da escada e vai rastejando até a cadeira. Só que daí essa menina vê, na vizinha, o menininho lá, né, pegando lá a menina, ela começa a reconhecer que ela poderia ser aquela garota. Isso dá starts nela, ela fala, não estou entendendo. E ela começa, a mãe dava remédio para dormir, ela para de tomar. O que ela começa a fazer? Até por conta da médica ter mostrado a Coca-Cola e ela não tomou, ela percebe que ela pode andar. Claro, ela tem uma distrofia muscular que foi causada pela ausência de usar os músculos, mas não porque ela não pode andar. Ela fazia uma fisioterapia, então ela não estava tão fraca assim. Ela levanta e ela percebe que ela pode andar. E ela começa a viver uma vida paralela dela, que ela poderia ter, dentro da casa com a mãe dormindo. Só que é óbvio que as pessoas gostam de liberdade. E por mais amor que ela foi obrigada a criar pela mãe, porque, de novo, a única história de relação pessoal que ela poderia ter, e teve, permitida pela mãe, era com ela mesma, porque nem o pai mais ela via, ela também assim, né? O pai não via, mas também não vai atrás, né? Na série dá um beijamão dele e mostra que ele tentou achar, e a mãe despistava. Bom, mas quem quer vai. Quem quer acha.
E aí o que acontece? Tem muita mãe também que não deixa. A Gypsy, ela começa a viver esse paralelo entre uma menina normal e a filha da Didi. Então ela começa a ter a força de querer ser livre, querer ter uma vida com o conforto daquilo que ela conhece e eu vou perder a minha mãe. É o divertidamente, ela está querendo vou virar adolescente logo, mas ainda mantém aquele escopo infantil que vê a mãe como um todo. E é uma tristeza, porque ali faltou terapia, né, para todo mundo. E aí ela vai nesse descompasso. A mãe fazia festas de princesinhas para ela mantinha a infância infantiloide da menina. Mas a menina vai crescer. E um dos elementos mais fortes quando você cresce é o desejo sexual, são os seus hormônios. Você quer dar uns pega, quer dar uns beijos. E ela tava querendo dar uns pega, né? Quem não quer? Aí ela começa a viver essa vida em paralelo dentro de casa. Só que já não consegue mais. Ela já pode andar. Como é que ela vai voltar para a cadeira de rodas? Ela voltava para a mãe olhar, mas ela queria era andar. Ela não queria mais raspar o cabelo. Ela toma a Coca-Cola. É meio que o beijo do Príncipe Encantado da Coca-Cola dela, porque ela acorda e ela fala... eu falei do Príncipe Encantado porque ela vivia de bela adormecida e tal, não é porque precisa de um homem para acordar uma mulher. É só uma analogia, gente. Não é machismo, não. Aí ela vai... É a poção mágica dela, a Coca-Cola. E ela, né, quem já tomou Coca-Cola sabe que é bom pra caramba. E ela vai e toma a Coca-Cola, sai, e ela começa a querer se conectar com o mundo, com pessoas. E aí vem, inclusive, como a mãe já usava o Facebook, já tinha uma página dela, ela começa a querer usar ela, o computador. Mas a mãe não vai deixar. Tem uma cena no The Act que a menina começa o quê? A mãe ganhava dinheiro, mas ela não guardava numa conta corrente, porque teria que ter imposto de renda, aquela história toda, né? E ela não quer imposto de renda nenhum, porque ela quer o dinheiro só para ela. Aí o que ela faz? Ela pega, a mãe guarda o dinheiro nos potes, escondido, e a menina descobre. A menina, à noite, vai lá dar umas... É o dinheiro dela, né? Porque as pessoas davam dinheiro para a Didi cuidar da Gypsy. Ninguém dava dinheiro para a Didi fazer o que quisesse. A Didi pega um dinheiro e elas vão pro shopping. Gente, tá uma aflição. Odete, não anda em cima do computador, Odete. Não faça assim, que daí o computador falha e você quebra. Né? Fica aqui, fica. Aqui. Ela quer atenção, então ela vai onde ela sabe que eu vou olhar. Odete, não derruba. Não derruba. Bom, nessa cena do shopping do The Act, me deu uma crise de ansiedade, porque a menina tá com a mãe, a menina está numa cadeira de rodas, com a mãe no shopping, ela dá um truque lá, a mãe vai fazer alguma coisa que ela fica, e ela consegue correr, e ela quer comprar um notebook. Meu, só que ela sai andando com a cadeira de rodas, eu tô vontade de falar, levanta, filha! Anda, tá! Anda e vai! Mas também ela nem podia andar, né? Porque imagina, de repente uma pessoa reconhece ela e fala assim, mas garota, tu não é... Tá andando por quem? Devolve meu dinheiro. Então ela corre com a cadeira, vai de um lado pro outro, 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 pega o notebook, enfim, embaixo, mas fica numa ansiedade. Nem vou continuar contando pra você poder ter esse gosto quase, né? Porque eu já contei quase tudo. Mas não mata nada. Então essa cena é muito importante, porque ela começa a querer se conectar com o mundo. Ela se conecta através, claro, das mídias sociais. Onde, aí você tem versões, né? A versão que é, por exemplo, do documentário, quando você vai pesquisar sobre a série, fala que ela conhece um garoto, que ela também vai sacanear. Também é assim, né? A Gypsy foi sacaneada, mas sacaneou. Eu acho que ela sacaneou com o cara. Ela virou a Suzanne von Richthofen da vez. Vou explicar por quê. Ela conhece um garoto chamado Nicholas Gordejohn. Vamos chamar de Nicholas para me facilitar. Eles ficaram 2 anos conversando e ela meio escondida ali. Pelo documentário, ela conhece ele num site de relacionamentos religiosos. Pela ficção, é via o Facebook. Claro que você tem aí, até como uma liberdade de roteiro para a ficção, facilita tudo estar num ambiente só. Eu acho que podem ter havido as duas partes. Ela pode ter conhecido nesse site de relacionamento e vai para o Facebook.
Tem uma lógica na ficção de ter sido pelo Facebook. Ela usa umas perucas, ela fica tirando foto. Falsa, ela se chamava Emma Rose. Emma Rose não é o nome de alguma princesa da Disney? Se for alguém me fala, que eu não lembro. Acho que tem alguma princesinha da Disney que é esse nome. Aí ela se chamava de Emma Rose e ficou se comunicando com esse garoto durante 2 anos. A mãe descobre que ela tem, ela caceta aquele computador, quebra e proíbe de ela ter qualquer contato com o Nicolas. Claro que, meu filho, você quer fazer adolescente namorar? É falar que não pode. Ah, não pode. Vou namorar. Ué, ela dá um jeito de continuar encontrando o menino virtualmente. E ela começa, inclusive, a contar para o garoto toda a sua história que ela começa a descobrir. E ela pede para o menino dar um fim em tudo. Mas não é dar um fim tipo, me tira daqui. Eu entendo o ódio da Gypsy. Eu entendo, é completamente compreensível. Uma pessoa que te coloca numa situação de cárcere privado, de você não poder ter tido outra vida. A escolha da sua vida, da sua neurose, da sua tristeza não foi sua. E a sua mãe, deve dar uma raiva, deve dar um ódio, eu entendo o ódio. Eu entendo até se ela quisesse chegar às vias de fato com a mãe, mas ela não chega. Aí que ela faz a Suzanne von Richthofen. Ela convence o Nicolas a matar a mãe dela. E ele mata. Ele mora em outra cidade. Claro, essas relações online muitas vezes são de cidades distantes, até para você justificar porque não encontra, né? Porque não é possível que uma pessoa se relacione 2 anos virtualmente com uma pessoa que mora no bairro do lado. Distância física justifica o não encontro. Então eles ficam 2 anos. Ela, até que ele vai buscar ela, vai ser meio que... Como ela era a princesinha da Disney, ela via, inclusive, nele, o tal do príncipe encantado, sim. É um direito dela. Então ele ia chegar naquele carro, que seria o cavalo dele, e ia salvar ela da monstra, da malévola da vida. E como toda Disney, todas as bruxas morrem, por que não matar, né? E quem sempre mata é o príncipe. Olha, fiz uma boa análise do porquê que ela pede pro menino matar ela, a matar a mãe. Uau! Então ela não foi Suzanne, né? Ela foi ficção da Disney, ela foi fábulas da... Gostei. Mas de fato ela faz o garoto matar. Ele vai pega ela, dá umas cacetadas, esfaqueia. É com faca, é com raiva a coisa. Ele esfaqueia forte, as cenas são boas na ficção. E eles fogem para a casa dele. Ela inclusive ainda leva umas coisas da pseudo-doenças dela, ela não consegue se desligar inteiro, né? Ela toma muito remédio a vida inteira. Então também tem remédios que, independente se você tem ou não a doença, para você desmamar tem um tempo. Eles matam a Didi no dia 10 de junho de 2015 e lá jaz o corpo, fica naquela casa, porque também ela não tinha ninguém que ia visitar. A vizinha da frente, que é de novo feito pelaquela atriz que eu adoro, que eu até peguei o sobrenome dela, na série de ficção eu vou falar dela, que é a Chloe, ela desconfia, porque ela não vê ela andando. Era uma mulher que ela desconfiava, a vizinha desconfiava da Didi. Ela sacava que aquela mulher tinha coisa. Mas ela não... Né? Vai fazer o quê? Abre... Sem, né? Vai bater na mulher? Não vai. Então ela saca que a mulher não sai de casa. No dia 14 de junho, então a mulher fica lá morta. A Gypsy foi embora com o Nicolas. No dia 14 de junho de 2015, a Gypsy, a filha que fugiu com o Nicolas, põe no Facebook da página que a mãe criou para ela, para pegar grana, ela escreve uma frase muito bonita. Ela escreve: a vadia morreu. Avisando as pessoas que a mãe dela estava morta. Fica subliminar, morreu, o que significa isso e tal. A vizinha chama a polícia porque percebem que inclusive a mulher não está aparecendo. Quando chega lá, Didi está jogada no chão, toda esmelantada, já em decomposição, né? Já tinham passado 5 dias. Ela é encontrada vários dias depois. Se eu não me engano, ela publica isso no dia 14 de junho, ela só vai ser encontrada ainda uns dias depois.
Mas aí encontram a mãe e até desconfiam de terem sequestrado a Gypsy, porque lá ficou a cadeira de rodas. A cadeira ela não leva. É meio que assim, fica com esta invenção, é tua, você morra do lado dela. Então, acham inclusive que a filha tinha sido sequestrada. Como elas ganhavam dinheiro das pessoas, não seria uma coisa tão estranha, né? Pensar num sequestro, sequestraram para roubar o dinheiro que elas ganham, mas não foi. Daí descobrem, rapidamente chegam ao garoto, né? A casa do Nicholas, e quando eles chegam lá, elas se entregam, ela entrega na hora, ela já se entrega para a polícia junto com o menino. O que eu acho do final do julgamento dessa história é uma coisa muito assim. O cara, o Nicholas, pegou prisão perpétua. 24 anos, o menino não tinha uma passagenzinha lá por uma briga na rua, alguma coisa, que também nos Estados Unidos qualquer coisa vira problema. E ele não tinha mais nada, parece que ele era um garoto ok, um garoto de uma família também, disfuncional e tal, mas ok. A Gypsy foi condenada a 10 anos, ela pegou a pena mínima por homicídio. Porque ela foi colocada como síndrome de Munchausen por procuração, vou explicar daqui a pouco. Ela foi condenada a 10 anos e ela vai ser libertada em 2023, quando ela vai fazer 32 anos. O menino não, o menino vai ficar para sempre preso. Será que é justo? Eu não sei, eu acho que, assim, eu entendo a menina e tal, mas... né? Menino pega prisão perpétua, ela pega 10 anos. Mas quem sou eu? Não faço a lei, não julgo, não juro, não fui júri, não fui nada. Só estou aqui dando minha opinião, que aliás, ninguém precisa saber dela. Agora, a síndrome de Munchausen. É um nome esquisito, chama síndrome de Munchausen, eu não sei falar isso. Tem gente que acha que sabe falar todas as línguas. Eu não sei, quando eu não sei, eu simplesmente falo que eu não sei. Eu vou falar como eu acho que se fala, que é Munchausen, sei lá. Ele segundo tudo que eu já pesquisei, já entrevistei, eu só busquei aqui uma sinopse rápida, ele é um transtorno mental de pacientes que criam doenças em crianças para chamar a atenção. Tem, inclusive, uma que é chamada uma das maiores serial killers dos Estados Unidos, que é uma mãe que matou, acho que 8 filhos, e eu vou trazer esse caso no Casos Narrado, onde eu só narro a história, porque é muito interessante essa história. Então não vou deixar muito aqui, mas ela tinha síndrome de Munchausen comprovada, periciada e tudo mais. No caso, como ela morre, você não tem como você ter garantia que ela tinha essa síndrome de Munchausen. Mas tudo leva a crer que sim, ela buscava no outro, a empatia do outro, através da doença da filha. A menina, a Didi, foram dados 10 anos para ela de sentença, porque ela foi colocada como ela tendo sido sofrida de síndrome de Munchausen por procuração. Ou seja, ela foi abusada na infância dela. Então, por isso que ela fez tudo o que fez, o que não significa que ela continuará fazendo, porque aquilo foi da história dela com a mãe que abusou dela. Então, por isso que ela vai ter essa pseudo-segunda chance. Claro, o Nicholas ele tinha mais conhecimento de que o que ele ia fazer era um crime, ele ia pagar por isso. Ela, de novo, vivia muito no universo das princesinhas da Disney, clausurada dentro daquela casa com aquela mãe insuportável. Ela não era insuportável, mas você vai vendo a personagem e vai falar, meu Deus, que mulher insuportável. Porque ela fica nessa loucura da doença. Todo mundo que fica só na doença é um saco, né? Numa boa, a pessoa que toda hora... tá o tempo inteiro com alguma doença, faz uns exames pelo menos, né? Só tem garantia. As séries tem outros documentários também, tem documentários que já passaram na Discovery, que também é ok, legal, mas eu vou falar de duas séries, de duas produções mais importantes sobre esse caso. A HBO tem um documentário chamado Mamãezinha, Querida e Morta, é um documentário de 2017, ele é bem recente pós a morte da Didi, e ele é bem quente, assim, né? As coisas são bem próximas. Então, ele é muito interessante porque ele já é, inclusive, um documentário que já se torna clássico, vai fazer, né, daqui a pouco 10 anos de documentário, e muito do momento. Então, ele é muito, muito interessante porque ele traz o quente, inclusive, da história, e ele traz um bom desenho dos personagens, mostram as cenas reais, mostram elas cantando nesses eventos corporativos da vida. Mostram as duas aparecendo e a Didi sempre e amanhã coitada, a menina sendo feita de uma tonta. Então o documentário da HBO vale começar por ele é realmente esclarecedor sobre o caso.
Em 2019 chega uma das séries mais bem produzidas sobre True Crime, que é The Act. O elenco é espetacular, o roteiro não tem o que falar, a direção ela é impecável, a trama ela é exata, não tem barriga, não tem episódio que não precisava ter existido. Ele te explica o passado, ele te explica o porquê, ele te traz a motivação, ele traz um suspense, um thriller. Eu assisti sabendo da história e fui pego em momentos surpreendentes. A The Act ela é uma série de 8 episódios de 1 hora cada, que está na Stars Play. E, na verdade, a The Act é do Hulu. Assim como outras séries que eu tenho falado aqui, a produção é do Hulu, que é um super streaming americano que não vem para o Brasil. É um streaming da Disney, que era junto com a Fox. A Disney comprou a Fox, parece que tem um terceiro sócio, se não me engano é NBC, Universal. Então, a gente não vai ter Hulu, por enquanto. Então, tudo que é do Hulu, muitas vezes está na Star Plus ou Play, sei lá, que é da Disney, e muitas vezes na Stars Play também, porque às vezes eles têm até acordo de produção. Então, a The Act é uma produção impecável, tanto que as duas principais atrizes, elas ganham o Oscar da TV, que é o Emmy, né? Que é a Patrícia Arquette, que é nossa senhora, que é atriz, e a Joey King, que quem viu a Joey King como eu vi, que foi na Barraca do Beijo pela primeira vez, já achei ela uma estrela de interpretação, e na The Act ela é um arraso. Por isso que vale a pena você assistir primeiro ao documentário, porque você vai ver o trabalho de atores. E eu não estou falando de documentário, como é que chama? Eu não gosto. Aqueles documentários que o cara tá dando entrevista e aí aparece uma cena de uma pessoa fazendo Ai, detesto isso. Nossa, eu não sei por que fazem isso, me dá uma vergonha alheia. Eu não estou falando de documentário com dramaturgia, não. Estou falando de trabalho de atriz, de que entra no personagem mesmo de todo mundo. A Chloe Sevigny, ela é francesa, deve ser... vou contar. A Chloe foi a primeira celebridade internacional que eu vi ao vivo, e foi divertido porque nesse mesmo momento eu vi a Chloe num dia e no dia seguinte eu vi a Rihanna andando na rua. Então foi desmaiei 3 vezes. E eu tava na fila de um restaurante num lugar aí e ela tava na minha frente. A Chloe, eu fiquei assim, que eu vi a 7 palmos. E eu sempre achei essa garota um espetáculo de atriz. E uma garota, né? Tem minha idade, agora já como eu... Então a Chloe Sevigny, que é a que faz a vizinha, que é um personagem muito importante, é o personagem que te traz sempre a sua desconfiança, é ela que faz durante a série. E é muito boa. Depois foi feito um filme que eu particularmente detestei, que é o filme Run, com a Sarah Paulson, que eu só vi por causa da Sarah Paulson, porque também, é a que faz tudo do Ryan Murphy lá, American Horror Story, American Crime Story, que fez, ela participa um pouquinho do Fields também, que é uma outra série lá da Bette Davis e da Joan Crawford. Ela faz tudo do Ryan Murphy, que é uma pessoa em quem é um profissional americano que eu acho de uma perfeição em tudo que faz. Tudo que ele faz eu vejo, tudo que ele produz eu vejo, tudo que ele escreveu Glee, ele é uma coisa nos Estados Unidos. E a Sarah Paulson começou com ele lá no American... Começou não, né? Apareceu mais pro mundo nos American Horror Stories, que ele também faz. Então tudo que a Sarah Paulson faz, eu dou play. É tipo Julia Roberts e Sandra Bullock. Fez, eu dou play. Se eu não gostar, não gostei, mas dei. E eu vou assistir até o fim. E esse filme, Run, é uma tentativa de usar esta história da Didi, da Gypsy, como pano de fundo. Mas para uma história de ficção. Achei a história ruim, o filme ruim. Eu tinha acabado de ver, eu tinha visto The Act antes. Nossa, eu olhava assim, pra que gastar dinheiro com esse filme? Pra que esse elenco tão bom? Meu Deus! Esse filme Run, eu não recomendo. Quem assistir, assiste. Tem muita gente que fala, é igualzinho. Não é igual. Não é. O The Act é muito melhor, o documentário da HBO é 10 mil vezes melhor. O Run, não vai. Eu particularmente, não perderia tempo. Tem tanta coisa para assistir.
Mas é um filme que tem ali, passeia dentro dessa história. Não é a história da Didi da Gypsy, mas é a história. Porque o cara vai lá, pega o real, que já está pronto e é ótimo, e tenta inventar em cima. Não faça isso, o real já está bom, meu amor. Pega o real e faz, né? Assim a gente que assiste fica mais feliz. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. De novo, né, uma história que vem de documentário para ficção, mas como eu só quero fazer aqui séries, filmes, livros, podcasts, que vem aí um futuro que eu vou fazer sobre um que é podcast, série, documentário e tudo mais, eu quero só fazer de true crime, de crimes reais. Assim eu posso me libertar do tal do spoiler. Bom, de novo, como eu falei no começo, te peço agora de novo, se inscreve, liga sininho, curte, comenta, tem que lembrar de tudo, hein? Compartilha, mas só pra gente legal, que a gente não quer gente chata no canal, né? Nem eu, nem vocês. E quem puder ser membro, seja, que isso ajuda a gente a conseguir ter mais e mais vídeos para vocês. Eu já estou anunciando vídeo todo dia e estou correndo para ter vídeo todo dia. Muito obrigado e até a próxima. Olha quem tá aqui hoje, mas você tem que estar aqui na frente, Dante. Aqui, mostrar, olha ela aqui. Olha o dente, olha o dente, olha o dente, olha o dente. Pode voltar pra cá, que ela gosta de ficar aqui atrás. Então, mas não é pra falar. Não é pra falar, só eu falo. Sabe? O que é? Fica quieto. Quieta, filho. Fica quieto. Quieta. Dete, não dá pra miar. Bom, onde eu estava? Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Obrigado. O Aru tá ali, ele me ajudou. O que acontece? Ela começa a deixar muitas coisas... Cachorro. Não, é um monte. É um cara que anda com um monte de cachorro aqui, não sei como consegue, gente. É dog walker, né, que fala? Bom, tô falando muito rápido, Aru? É que algumas pessoas falaram que às vezes eu viro a Tata Werneck e saio a 300 por hora. E às vezes eu faço isso mesmo. A HBO tem um documentário chamado Mamãezinha Querida e Morta. Mamãezinha Querida e Morta.